No meio do nosso chá de bebê, a ex-namorada do meu marido apareceu sem ser convidada, segurando um envelope de teste de paternidade. Ela inclinou-se e sussurrou-lhe ao ouvido: "O bebê não é teu." Sorri e tirei os verdadeiros resultados, provando que o meu bebê era dele. E que a criança que ela alegava anos ser dele, na verdade, pertencia ao irmão dele. O bebê não é teu. 4 palavras. 4 palavras simples, sussurradas ao ouvido do meu marido, fizeram o nosso mundo perfeito desmoronar num instante. Vi o rosto do Mark transformar-se de confusão em horror, enquanto a Vanessa se inclinava para trás com um sorriso triunfante, batendo levemente no envelope Manila nas suas mãos. À nossa volta, os convidados do nosso chá de bebê continuavam a conversar. Taças de cristal com champanhe sem álcool cintilavam à luz da tarde que entrava pelas janelas do nosso brownstone em Beacon Hill. Ninguém tinha notado ainda, mas em breve notariam. Antes de começarmos, quero agradecer a todos por se juntarem à nossa comunidade. Se gostam de histórias sobre mulheres que descobrem verdades dolorosas e mantêm-se firmes, subscrevam. É grátis. A história de hoje mostra o que acontece quando um chá de bebê se torna o cenário perfeito para expor anos de engano familiar. Vamos mergulhar nesta história. Tinha passado semanas a planear esta celebração. As hortênsias azul pálido combinavam perfeitamente com os origamis dobrados à mão suspensos do nosso teto. Como diretora de marketing da Meridian Consulting, já tinha orquestrado campanhas de milhões, mas este chá para o nosso bebê milagre significava mais do que qualquer sucesso corporativo. Depois de 2 abortos espontâneos, esta gravidez tinha sido a nossa salvação. Emma. A voz do Mark soou do outro lado da sala de estar, estrangulada. As cabeças viraram-se. A conversa animada diminuiu, como se alguém tivesse lentamente baixado o volume. Foi então que reparei no David, o irmão do Mark, quase a deixar cair a sua bebida. A mulher dele, Claire, agarrou-lhe o braço com os dedos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. A reação deles não era de surpresa. Era de medo. Os olhos do Mark encontraram os meus, suplicantes, do outro lado da sala cheia dos nossos amigos e familiares mais próximos. Alisei o meu vestido de maternidade sobre a minha barriga de 7 meses e atravessei a sala com passos controlados. A Vanessa estava mesmo de saída, disse calmamente, estendendo a mão em direção à porta. A Vanessa tirou para trás o seu cabelo preto e liso, o mesmo estilo que usava há uma década, embora as raízes precisassem de um retoque. Não antes de todos ouvirem a verdade sobre o teu precioso bebê, Emma. A sua voz ecoou pela agora silenciosa sala. E a verdade sobre o Mark. A minha sogra arfou. A minha própria mãe deu um passo em frente, protetora. Mas eu simplesmente sorri. Sabes uma coisa, Vanessa? Tens razão. Todos devem ouvir a verdade hoje. A confusão passou rapidamente pelo rosto perfeito dela. Isto não fazia parte do guião que ela tinha ensaiado. Eu não devia concordar com ela. Há 3 meses, estava a trabalhar até tarde, a usar o portátil do Mark, quando apareceu uma notificação de e-mail, expliquei, dirigindo-me aos nossos convidados atônitos enquanto pegava na minha mala, pousada sobre a mesa lateral. O assunto chamou-me a atenção. Ele precisa de continuar a pagar. Curiosa, abri. Do outro lado da sala, David mexeu-se desconfortavelmente. Os lábios da Claire apertaram-se numa linha branca e fina. O e-mail era da Vanessa. Mas, estranhamente, não era dirigido ao Mark. Fiz uma pausa. Era dirigido ao David. Continuei. O e-mail continha detalhes sobre transferências de dinheiro e mencionava manter o acordo de paternidade em segredo. Naturalmente, fiquei preocupada. A confiança da Vanessa vacilou visivelmente. Estás a inventar isso? Estou. Inclinei ligeiramente a cabeça e tirei uma pasta da minha mala. Queres que eu leia os e-mails em voz alta? Tenho cópias. A minha mente recuou para aquela noite da descoberta. Sozinha, no escuro do meu escritório em casa, a minha mão tremia sobre o rato. Segui a cadeia de e-mails para trás no tempo. Anos de engano desdobraram-se diante de mim. Anos de Vanessa e David a conspirarem, usando uma criança como moeda de troca. Quando Mark e eu nos conhecemos naquele evento beneficente do hospital, tu já andavas há 2 anos a dizer-lhe que o teu filho era dele, disse diretamente a Vanessa. Lembras-te? O Mark estava a terminar a residência em cirurgia. Eu estava a liderar a campanha de rebranding do hospital. O Mark aproximou-se de mim, a mão pousando na base das minhas costas. Emma, o que está a acontecer?
Aquela noite, mencionaste que a tua ex ainda insistia que vocês tinham tido um filho juntos, embora tu não estivesses convencido, lembrei-lhe suavemente. Tinhas estado a pagar pensão de alimentos porque acreditavas que era coisa certa a fazer, mesmo sem provas. Vanessa avançou um passo, o desespero substituindo a confiança de antes. Abre o envelope, Mark. O teste prova que este bebê não é teu. Os pais do Mark aproximaram-se. O rosto do pai dele escureceu de raiva. Jovem, isto é completamente inapropriado. Está tudo bem, George, interrompi, voltando-me para o meu sogro. Na verdade, Mark, tu devias abrir o envelope dela. Com as mãos a tremer, Mark rasgou o envelope Manila e puxou um documento. Os olhos dele percorreram a página, a testa franzindo-se cada vez mais. Isto não pode estar certo, murmurou. Deixa-me adivinhar, disse eu, abrindo a minha própria pasta. Diz que não és o pai do nosso bebê, certo? Curioso, porque eu tenho aqui os resultados verdadeiros, autenticados esta manhã por 2 laboratórios independentes. Entreguei-lhe os verdadeiros resultados. O nosso bebê é definitivamente teu, Mark. Os olhos dele encheram-se de lágrimas de alívio. Mas isso não é tudo que descobri, continuei, tirando outro documento. Enquanto investigava as alegações da Vanessa, mandei fazer outro teste. A sala inteira prendeu a respiração. Vanessa, o teu filho, aquele que afirmaste ser do Mark durante 7 anos, aquele que o meu marido apoiou fielmente. Na verdade, ele é filho do David. A taça de champanhe de cristal escorregou dos dedos da Claire, estilhaçando-se contra o nosso chão de madeira. Ninguém se moveu para limpar. O rosto do David perdeu toda a cor. Isso é impossível. É mesmo? Perguntei suavemente. O caso começou antes de casares com a Claire. Antes mesmo da Vanessa terminar com o Mark. A linha temporal encaixa perfeitamente. Vanessa lançou-se na direção da minha pasta, mas Mark colocou-se entre nós. Isto é verdade? Perguntou, dirigindo-se tanto ao irmão quanto à ex-namorada. O silêncio foi resposta suficiente. A minha mãe apressou-se a levar a maioria dos convidados até a porta, murmurando desculpas e promessas de explicação mais tarde. Apenas a família permaneceu no meio dos destroços da nossa celebração. Andaste a mentir-me durante 7 anos, Mark disse a Vanessa, a voz vazia. Fizeste-me acreditar que eu tinha um filho. Fizeste-me pagar por ele. E tu? Virou-se para David. O meu próprio irmão. Os olhos do David não conseguiram encontrar os dele. Mark, tu não entendes. Entendo perfeitamente, Mark cortou. Traíste-me. Os dois. Senti uma estranha calma ao assistir à destruição da mentira cuidadosamente construída. Semanas de investigação privada. Noites sem dormir. A encaixar cada peça, cada evidência. Tudo tinha levado a este momento. Claire avançou, o vidro partido estalando debaixo dos seus saltos. Há quanto tempo? Perguntou a David, a voz mal audível. Quando ele não respondeu, Vanessa riu amargamente. 7 anos oficialmente. 10, se contarmos desde o início. Ele prometeu-me que te deixaria, sabes? Todos os anos, mais uma promessa. A compostura da Claire rachou. A digna esposa do cirurgião, que fazia parte de 3 conselhos de caridade, desabou numa cadeira próxima. Lamento que tenha sido assim, disse-lhe baixinho. Ela olhou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não lamentes. Suspeitei de algo durante anos. Só não, disto. A minha sogra aproximou-se da Vanessa com uma surpreendente firmeza. Agora precisas de deixar a nossa família em paz. Para sempre. Os olhos da Vanessa percorreram a sala, à procura de um aliado. E, não encontrando ninguém. Isto ainda não acabou, sibilou, enquanto agarrava a mala. Esse dinheiro estava a sustentar o teu neto, quer gostes da forma como tudo aconteceu ou não. Discutiremos os devidos arranjos para a criança, disse o pai do Mark com firmeza. Mas não contigo. E não hoje. Sai agora, antes que eu chame a segurança. Depois da tempestade que foi a saída da Vanessa, o silêncio tornou-se palpável, pressionando-nos de todos os lados. Os balões azuis ainda oscilavam suavemente contra o teto. Uma faixa com a frase Bem-vindo, Bebê Máfios pairava zombeteiramente sobre a lareira. Mark voltou-se para mim, o rosto um território misto de gratidão e devastação. Há quanto tempo sabes?
Tempo suficiente para ter certeza, respondi, pousando a mão dele sobre a minha barriga, onde a nossa filha deu um pontapé, como se sentisse a tensão no ar. Tempo suficiente para proteger o que é nosso. Nos destroços da nossa celebração, cercados por vidros partidos e confiança destruída, senti o nosso bebê mexer-se outra vez. O que viesse a seguir, os confrontos, as batalhas legais, a cura da família seria travado nos meus termos agora. A guerra silenciosa finalmente tinha se tornado pública. O rastro do chá de bebê assombrava nossa casa como um fantasma. Mark passou aquela noite no seu escritório, documentos espalhados sobre a secretária, comparando anos de extratos de pensão de alimentos com os resultados de paternidade que eu tinha descoberto. Mantive a distância, dando-lhe espaço para processar aquilo que até eu ainda lutava para compreender. Tinha começado 6 meses antes, com uma conta médica. Nada de significativo, apenas uma declaração de um exame pediátrico de rotina, que nos tinha sido enviada por engano. O nome do paciente? Tyler Stevens. O filho da Vanessa. Mas algo chamou a minha atenção. As informações do seguro tinham sido alteradas. Alguém tinha usado a apólice de saúde do Mark, mas o endereço de faturação tinha sido riscado e corrigido à mão. Preciso de saber há quanto tempo isto está a acontecer, Mark disse quando finalmente saiu do seu escritório ao amanhecer, os olhos vermelhos de uma noite sem dormir. Como é que sequer começaste a descobrir isto? Conduziu ao nosso escritório em casa e destranquei a gaveta inferior da minha secretária. Lá dentro estava uma caixa contendo tudo que eu tinha reunido durante a minha investigação. Depois de encontrar essa conta, contratei o James Patterson. Mark ergueu as sobrancelhas. O detetive privado? O que ajudou com o caso Vestlak? Assenti. Precisava de alguém discreto. Alguém que me devesse um favor. Tinha ajudado a filha de Patterson a conseguir uma bolsa de estudos 3 anos antes. Ele prometera-me que um dia retribuiria a gentileza. James seguiu Vanessa durante 3 semanas. Foi assim que descobri os encontros regulares dela com David, expliquei, espalhando as fotos de vigilância sobre a mesa. Cafés. Parques. Uma vez, num hotel em Cambridge. As mãos do Mark tremiam enquanto pegava numa foto que mostrava o seu irmão e a ex-namorada sentados juntos numa mesa de canto, a mão do David cobrindo da Vanessa. Mark permaneceu em silêncio. Depois encontrei os e-mails, continuei. E depois disso, os registros financeiros. O fundo fiduciário tinha sido estabelecido quando Tyler nasceu, um arranjo generoso, criado por George e Diana Matthews para apoiar o suposto neto. Mark tinha contribuído para ele fielmente durante 7 anos, acreditando que estava a fazer a coisa certa por uma criança que raramente via, mas pela qual se sentia responsável. Fizeram de mim um idiota, Mark sussurrou. Fizeram isso conosco todos, corrigi suavemente. Na manhã seguinte, o meu telefone tocou. Era Claire. Podemos encontrar-nos? A voz dela soava diferente. Mais dura, de alguma forma. Só nós duas. Combinamos reunir-nos num pequeno café em Cambridge, longe dos círculos sociais que nos poderiam reconhecer. Claire chegou de óculos de sol grandes, apesar do dia nublado. Pediu chá, mas não o bebeu. Sentou-se com a postura perfeita. Eu suspeitava que o David me traía, admitiu, depois de longos minutos de silêncio. Mas nunca imaginei que fosse com a Vanessa. Ou que houvesse uma criança. A sua compostura tremeu ligeiramente. 7 anos de mentiras. Por que ficaste em silêncio se suspeitavas de algo? Perguntei com cuidado. Claire retirou os óculos de sol, revelando olhos inchados de chorar. Sabes o que significa ser um Matthews nos círculos médicos de Boston? O pai do David pioneirizou procedimentos cardíacos que mudaram a área. O nome Matthews abre portas. Garante subsídios. Constrói alas de hospitais. Então, foi sobre reputação? Foi sobre sobrevivência, corrigiu-me. A minha carreira como cirurgiã pediátrica teria acabado se eu acusasse o David sem provas. Os Matthews protegem os seus. Desta vez, não, afirmei com firmeza. Desta vez, eles vão ter de enfrentar a verdade. Mais tarde naquela semana, enquanto revia documentos financeiros que James tinha obtido, descobri algo perturbador. Vanessa tinha recentemente solicitado um empréstimo substancial, usando a sua ligação à família Matthews como garantia. O timing coincidia perfeitamente com a descoberta da minha gravidez. Ela estava a ficar desesperada, disse ao Mark naquela noite. O negócio dela de design de interiores está a falir. Segundo estes extratos, ela está praticamente falida.
Mark levantou os olhos do portátil. Ela deve ter percebido, assim que o nosso bebê nascesse, a influência dela desapareceria. A atenção e os recursos da família iriam mudar de direção. Exatamente. O chá de bebê não foi um ataque espontâneo. Foi calculado. A última oportunidade dela para garantir a sua posição antes da chegada da nossa filha. Mostrei-lhe a candidatura ao empréstimo, datada apenas algumas semanas depois do meu anúncio de gravidez nas páginas sociais do Boston Globe. Ela estava a planear isto há meses. O passo mais difícil veio a seguir. Jantar com os pais do Mark. George e Diana Matthews tinham construído uma dinastia em Boston. Ele, através da medicina. Ela, através das conexões sociais e do trabalho de caridade. A sua casa na Beacon Street intimidava até mesmo a elite da cidade. Tens a certeza de que devemos contar-lhes tudo? Mark perguntou, enquanto esperávamos à porta. O coração do meu pai. Apertei a mão dele. Meia-verdade ainda é uma mentira. Eles merecem saber para onde tem ido o dinheiro deles. Diana recebeu-nos com uma cordialidade forçada, fingindo que o incidente no chá de bebê não tinha acontecido. George ofereceu-nos bebidas com polidez mecânica. A tensão esticava-se pela sala de jantar formal como um fio prestes a rebentar. Presumo que tenham vindo explicar o incidente desagradável de sábado, disse Diana finalmente, enquanto nos serviam a sopa. Viemos porque vocês merecem a verdade, respondi. Pelos 60 minutos seguintes, expusemos as provas, com delicadeza, mas sem omitir nada. Vi o rosto de George ficar cada vez mais pálido a cada revelação. Reparei como a mão da Diana tremia sempre que pegava no copo de água. O fundo fiduciário que vocês criaram para o Tyler, explicou Mark, sempre serviu para sustentar o filho do David. Ele e Vanessa têm estado. Chega! George interrompeu, pressionando uma mão contra o peito. Não preciso de saber os detalhes sórdidos. Diana levantou-se abruptamente. Preciso da minha medicação, murmurou, saindo da sala. Pai, estás bem? Mark aproximou-se do pai, o instinto médico assumindo controlo, verificando-lhe o pulso. 7 anos. George sussurrou. 7 anos, eu acreditei que aquele rapaz era meu neto. Ele é o teu neto, corrige firmemente. Só não é filho do Mark. A relação não mudou. Apenas a verdade sobre ela. George olhou para mim com um novo respeito. Investigaste tudo isto, grávida? A planear um chá de bebê? A gerir o teu departamento? Assenti. Diana não vai lidar bem com isto, avisou-me. Ela tem estado frágil desde o último episódio. Pensei no esgotamento nervoso da minha sogra no ano passado, o termo educado da família para sua crise depois de uma humilhação social. Isto seria exponencialmente pior. Diana voltou à sala, composta, mas distante. E agora? Perguntou, a voz oca. Agora protegemos a família, disse eu. A verdadeira família. Quando saímos naquela noite, Diana agarrou na minha mão inesperadamente. Precisas de saber, ela sussurrou. O David sempre foi o favorito do George, desde criança. É complicado. O julgamento deles ao longo dos anos. As palavras dela ecoaram na minha mente durante a nossa viagem silenciosa para casa. Mais uma camada da dinâmica da família Matthews revelada. Uma que poderia ser crucial para o que estava por vir. Naquela noite, enquanto Mark finalmente dormia tranquilamente ao meu lado, revi o que tínhamos descoberto e o que ainda permanecia oculto. Os fios estavam a desfazer-se, expondo uma tapeçaria de mentiras e manipulações mais complexa do que eu imaginava. Mas, com cada revelação, uma certeza crescia dentro de mim. Isto já não era apenas sobre proteger o nosso bebê. Era sobre justiça. Uma justiça há muito adiada. As palavras de Diana sobre o favoritismo de George assombraram-me por dias. Explicavam tanta coisa. O olhar desviado para as indiscrições do David ao longo dos anos. O fundo fiduciário criado imediatamente, sem qualquer verificação. O facto de o Mark sempre ter trabalhado o dobro para receber metade do reconhecimento. Precisamos de falar diretamente com o David, disse ao Mark, ao pequeno almoço, uma semana depois do jantar com os pais dele. A sós. Sem a Vanessa. Sem a Claire. Quero ouvi-lo admitir. Mark abanou a cabeça. Ele vai negar tudo. Não me atende desde o chá de bebê.
Vai falar comigo, disse eu, pegando no meu telemóvel. Afinal, ainda sou a grávida emocionalmente instável que pode dar um desgosto aos pais dele se não for apaziguada. Mandei uma mensagem ao David, sugerindo que nos encontrássemos no escritório dele, depois do expediente. Território neutro. Com a privacidade de que precisávamos. Para minha surpresa, ele aceitou quase imediatamente. O pavilhão cardíaco do Boston Medical Center estava quase deserto quando cheguei naquela noite. A porta do escritório do David estava aberta, a silhueta dele visível contra a janela, com vista para as luzes da cidade. Carreguei no botão de gravar do meu telemóvel antes de entrar. Emma saudou-me sem se virar. Presumo que tenhas vindo negociar. É isso que achas que isto é? Asterisco asterisco. Uma transação comercial? Fechei a porta atrás de mim. Não é tudo. Finalmente virou-se para mim. Parecia-se tanto com o Mark. Mas os olhos eram mais duros. Tu queres algo? Eu quero algo. Não vamos fingir que isto tem a ver com sentimentos. Sentei-me na cadeira em frente à secretária dele, as mãos pousadas protetoramente sobre a minha barriga. E o que achas que eu quero, David? O silêncio dele foi uma resposta. Descrição. Uma imagem de família limpa para o teu filho herdar. Inclinou-se para a frente. O nome Matthews ainda significa algo nesta cidade, apesar do teu pequeno espetáculo no chá de bebê. Sorri. Na verdade, vim pela verdade. E quero-a gravada. Os olhos dele desviaram-se para o meu telemóvel, pousado entre nós na secretária. Gravar sem consentimento é ilegal em Massachusetts. Ainda bem que trabalhei em direito corporativo antes de marketing, então. A lei permite gravações de uma só parte quando se recolhem provas de fraude. Menti descaradamente. Na realidade, Massachusetts era um estado de consentimento de duas partes. Mas suspeitava que o David não soubesse disso. Há quanto tempo estavas com a Vanessa antes dela acabar com o Mark? Algo mudou na expressão dele. Calculando. A medir opções. Isso importa agora? Importa para a linha temporal. Importa para o fundo fiduciário que o Mark tem pago há 7 anos, baseado em alegações fraudulentas. A risada do David não tinha qualquer calor. Queres mesmo a versão feia? Ótimo! Vanessa e eu conhecemo-nos num evento beneficente do hospital, enquanto ela ainda estava com o Mark. Tiveram uma conexão imediata. Enquanto ela ainda vivia com o teu irmão, corrigi. Enquanto meu irmão trabalhava 120 horas por semana e mal reconhecia a existência dela, rebateu ele. O caso durou 3 meses antes de ela engravidar. Ela tentou que as coisas resultassem com Mark, esperando que o bebê fosse dele. Mas quando Tyler nasceu, tu sabias. David assentiu lentamente. A cronologia. Certos traços genéticos. Nós sabíamos. Mas nessa altura, o Mark já estava estabelecido, a terminar a residência, enquanto eu ainda estava a lutar. Fazia sentido. Mentir. Defraudar o teu próprio irmão. Prover ao meu filho através dos recursos da família aos quais ele tinha direito, corrigiu David, com um tom cortante. O meu consultório ainda não era bem-sucedido. A Claire teria me deixado se descobrisse. Fiz uma promessa a Vanessa. Quando estivesse estabelecido, quando Tyler fosse mais velho, encontraríamos uma solução. 7 anos de promessas, observei. Entretanto, o negócio da Vanessa está a falir. Tens estado a apoiá-la secretamente, mas já não é suficiente, pois não? A sua composição deslizou ligeiramente. Os problemas financeiros dela são culpa dela. Maus investimentos. Projetos demasiado ambiciosos. E sempre a contar que fosses tu a salvá-la, terminei. Até o momento em que já não conseguiste. E ela entrou em pânico. Foi por isso que apareceu no chá de bebê. Um último esforço desesperado para garantir mais dinheiro antes do nascimento do meu bebê e da mudança na dinâmica familiar. O silêncio do David confirmou a minha teoria. O que eu não entendo, continuei, é porque arriscaste tudo, asterisco asterisco. O teu casamento. A tua reputação. A tua relação com o teu próprio irmão. Não entendes porque não sabes o que é ser o segundo filho nesta família, interrompeu ele, amargo. A fachada quebrou-se. O Mark foi sempre o primeiro.
O primeiro a ser escolhido para tudo. O primeiro na consideração dos nossos pais. O primeiro na linha para todas as oportunidades. Eu construí a minha vida aproveitando o que sobrava. Estudei o rosto dele. Os anos de ressentimento estavam esculpidos nas rugas ao redor dos olhos. Até a Vanessa, perguntei suavemente. Especialmente a Vanessa, admitiu. Ela foi a primeira coisa que eu não herdei dos restos do Mark. Ela escolheu-me. A confissão pairou entre nós. Quase tive pena dele. Quase. Há algo mais que deve saber, disse. Contratei um investigador privado. O corpo do David ficou tenso. Ele seguiu o rastro do dinheiro das tuas contas. Do que é que estás a falar? Pagamentos mensais para uma Sarah Lindman. Renda de um apartamento em Providence. Propinas de um colégio particular para uma menina de 4 anos. Vi a cor desaparecer do rosto dele. Outro filho, David. Outra família. Isso não é. Começou. Depois parou. Sarah é complicada. Tão complicada que a Claire não sabe nada sobre ela. Ou sobre a tua filha. Inclinei-me para a frente. Quantas famílias secretas estás a gerir, David? Ele enterrou o rosto nas mãos. O que queres de mim, Emma? Quero que contes a verdade. A todos. Ao Mark. A Claire. Aos teus pais. Até a Vanessa. Chega de mentiras. Chega de manipulação. Isso destruiria tudo. A verdade geralmente destrói, repliquei calmamente. Mas o que vem depois pode ser muito pior. 2 dias depois, convidei todos para nossa casa. Os pais do Mark, Claire, David e Vanessa. Chegaram separadamente, a tensão crepitando entre eles como eletricidade estática. Ninguém sabia por que tinham sido chamados. Exceto Mark, que estava ao meu lado, em silêncio, mas solidário. Obrigada a todos por virem, comecei, assim que todos se acomodaram na sala de estar. Sei que isto é desconfortável, mas é necessário. Coloquei uma pasta sobre a mesa de centro. Lá dentro estavam documentos que afetavam todos nesta sala. Registros financeiros, mensagens de texto, fichas médicas, provas de uma fraude que durou quase uma década. Emma, por favor, Diana interrompeu, a voz tensa. A saúde do George. É exatamente por isso que isto precisa de ser resolvido agora, Diana disse suavemente. O estresse dos segredos é mais prejudicial do que a verdade. Durante a hora seguinte, apresentei os factos metodicamente. O caso que começou antes de Vanessa deixar Mark. A paternidade do Tyler. Os anos de fraude financeira. E, finalmente, a revelação sobre Sarah e a segunda criança em Providence. Claire ofegou com esta última revelação. Os olhos da Vanessa arregalaram-se de choque. Depois, estreitaram-se de fúria. Ela também não sabia sobre Sarah. Isto é verdade? Claire perguntou a David, a voz surpreendentemente firme. David não conseguiu encará-la. É complicado. Na verdade, é incrivelmente simples, Claire respondeu, levantando-se. És um mentiroso patológico, que passou anos a manipular todos nesta sala. Para surpresa de todos, Claire caminhou até mim e sentou-se ao meu lado. Quero ver tudo o que encontraste. Tudo. Aquele momento mudou tudo. Esperava que Claire me odiasse por ser a mensageira da destruição, que ficasse ao lado do marido, por autopreservação. Mas, em vez disso, ela percebeu a verdade. Tínhamos ambas sido peões no mesmo jogo. George finalmente falou, a sua voz autoritária silenciando a sala. David, vais resolver isto. Tudo. Ou deixarás de ser bem-vindo nesta família. Pela primeira vez, vi verdadeiro medo nos olhos do David. A aprovação do pai tinha sido seu norte, a coisa pela qual lutou toda a vida. Quando todos saíram naquela noite, Claire ficou para trás. Como conseguiste? Perguntou. Ficar tão calma? Tão metódica, através disto tudo? Ponderei a pergunta cuidadosamente. Tinha algo pelo qual valia a pena lutar, respondi, lançando um olhar para Mark, que acompanhava os pais à porta. E aprendi há muito tempo que a justiça não precisa de ser barulhenta para ser eficaz. Claire assentiu lentamente. Precisamos de falar outra vez.
Acho que seremos mais fortes juntas do que separadas, no que vem a seguir. Vi-a afastar-se. Esta mulher, que sempre considerei uma personagem secundária na minha vida. Há apenas algumas semanas, éramos apenas duas estranhas. Agora, éramos aliadas improváveis numa batalha que nenhuma de nós escolheu. O arquiteto da justiça, às vezes, constrói portas inesperadas. Planeei este confronto para expor a verdade e proteger a minha família. Não esperava que ele criasse novas ligações a partir dos pedaços quebrados. Mas essa é a questão sobre a verdade. Uma vez libertada, ela constrói o seu próprio caminho. As flores da primavera estavam a desabrochar quando Catherine Elizabeth Matthews veio ao mundo. Depois de 16 horas de trabalho de parto, ela nasceu com uma cabeleira escura e espessa. E olhos que revelavam, sem dúvida alguma, o azul dos Matthews. Mark chorou ao segurá-la pela primeira vez. Uma mistura de alegria e o peso da dor pelo que tinha acontecido. Ela é perfeita, sussurrou, tocando nos dedos minúsculos da nossa filha. Completamente intocada por tudo isto. Nos 6 meses desde o confronto familiar, a paisagem das nossas vidas mudou drasticamente. David mudou-se da casa que partilhava com Claire, alugando um pequeno apartamento perto do hospital. A sua clínica sofreu danos quando os rumores do escândalo chegaram aos seus pacientes. Nada explícito. Mas os círculos sociais da elite de Boston funcionam à base de sussurros e insinuações. O suficiente para que vários pacientes de alto perfil procurassem cuidados noutro lugar. Vanessa foi forçada a fechar o seu negócio de design de interiores, depois de perder os seus últimos clientes importantes. A investigação financeira revelou anos de contabilidade criativa, no limiar da fraude. A ironia não passou despercebida a ninguém. A mesma farsa que manteve na vida pessoal refletia-se também nos seus negócios. Uma reviravolta inesperada surgiu 3 semanas depois do nascimento da Catherine. Mark recebeu uma mensagem de Vanessa. O Tyler continua a perguntar por ti. Ele sente a falta do tio. Mark mostrou-me a mensagem, o conflito estampado na sua expressão. O que faço? Ele ainda é meu sobrinho. Mas tudo parece diferente agora. Ajustei a Catherine nos braços, estudando seu rosto pacífico. As crianças não devem pagar pelos erros dos adultos. Se quiseres vê-lo, encontraremos uma forma que funcione. 2 dias depois, Mark encontrou-se com Tyler num parque infantil, em território neutro. Observei a distância, enquanto o menino de 7 anos correu entusiasmado para os braços do homem que sempre conheceu como tio. O seu pai. Mais tarde, Mark disse-me que lutou para não ver David nos traços do menino, agora que conhecia a verdade. Ele perguntou por que deixei de aparecer, disse Mark naquela noite, a voz embargada pela emoção. Disse-lhe que, às vezes, os adultos têm desentendimentos. Mas isso não muda o que sentimos pelas crianças das nossas vidas. O desvincular legal e financeiro provou ser ainda mais complicado do que o emocional. George Matthews contratou o advogado da família para reorganizar os fundos fiduciários, criando contas separadas para Tyler, Catherine e, após confirmação por DNA, Ellie, a filha do David em Providence. O processo exigiu contabilistas forenses para rastrear anos de transações e determinar quais os fundos que foram obtidos através de alegações fraudulentas. Claire e eu começamos a encontrar-nos semanalmente para tomar café. Uma amizade inesperada. Forjada através da traição partilhada. Ela tinha dado entrada no pedido de divórcio, mas avançava com cautela, protegendo a sua carreira médica e reputação. Sempre pensei que, se isto acontecesse, eu ficaria devastada. Incapaz de funcionar, admitiu ela, numa dessas reuniões. Mas, estranhamente, sinto-me livre. Depois de anos de suspeita, finalmente tenho certezas. Achas que podes perdoá-lo? Perguntei. Ela riu, sem qualquer humor. Nunca. Mas posso reconstruir algo melhor sem ele. Ela hesitou, mexendo no seu latte. A Sarah contactou-me. A outra mulher do David. Queria pedir desculpa. E o que disseste? Que devíamos encontrar-nos. Comparar notas. Os olhos de Claire encontraram os meus. 3 mulheres. 3 vidas diferentes. Todas danificadas pelo mesmo homem. Há poder nessa aliança. Por fora, as nossas vidas pareciam estar a encontrar um novo equilíbrio. Por dentro, eu ainda lutava contra emoções contraditórias.
A satisfação de expor a verdade por vezes dava lugar a uma culpa esmagadora quando pensava nos danos colaterais. Especialmente para as crianças. Tyler e Ellie cresceriam com o peso das mentiras do pai. Catherine um dia descobriria que a sua família já estava fraturada antes do seu nascimento. A justiça valeu o preço? Perguntei-me, durante noite sem dormir, embalando Catherine enquanto Mark dormia. A minha necessidade de verdade e vingança tinha causado mais dano do que cura? Estas dúvidas intensificaram-se quando surgiu uma revelação inesperada durante a investigação financeira. O contabilista forense descobriu uma anomalia nos documentos do fundo fiduciário. A assinatura de George Matthews num aditamento, datado pouco depois do nascimento de Tyler. Um documento que reconhecia circunstâncias especiais relacionadas com ele sabia. Mark falou sem emoção, enquanto analisávamos o documento juntos. O pai sabia que o Tyler não era meu. E mesmo assim, protegeu o David. A traição atingiu Mark profundamente. Era a confirmação cruel da sua posição secundária no afeto do pai. Quando confrontado, George negou inicialmente qualquer conhecimento. Depois, admitiu que tinha suspeitas, baseadas na linha temporal e em certos traços físicos. Achei que seria melhor para todos se apenas seguíssemos em frente, defendeu-se, a voz fraca. A criança precisava de apoio. A família precisava de estabilidade. A família precisava de verdade, contrapôs Mark. Escolheste o conforto do David em vez do meu direito de saber. Este último nível de engano quase destruiu a relação de Mark com o pai. Durante 4 semanas, recusou-se a levar Catherine aos jantares de domingo com os pais. Ignorou as chamadas implorativas de Diana. O afastamento parecia irreparável. Até que se aproximou o batizado de Catherine. Eles continuam a ser os avós dela, lembrei a Mark, suavemente. Por piores que tenham sido os erros deles, queremos privá-la dessa relação. Como avançamos sabendo o que sabemos? Havia uma confusão genuína na voz dele. Com olhos abertos e limites claros, respondi. Reconstruímos com base na verdade, não no conforto. O batizado tornou-se o nosso primeiro grande encontro familiar desde o confronto. Todos compareceram. George e Diana. Claire, que aceitou ser madrinha da Catherine. Até David, convidado a contragosto por Mark. Vanessa trouxe Tyler, mas ficou separada do David num reconhecimento silencioso da sua relação irreversivelmente alterada. Após a cerimônia, encontrei-me sozinha com George nos degraus da igreja. Ele parecia mais velho, diminuído pelos acontecimentos do último ano. Cometi erros terríveis, disse, sem rodeios. Proteger o David tornou-se um hábito ao longo dos anos. Convenci-me de que era pelo bem da família. Não é o meu perdão que precisas, respondi. Ele assentiu lentamente. Mark pode nunca voltar a confiar totalmente em mim. Entendo isso. Mas quero que saibas, vejo o que fizeste. A forma como geriste isto foi notável. Olhei para os membros dispersos da família lá embaixo. Mark, mostrando a Tyler como segurar a bebé com delicadeza. Claire, envolvida numa conversa surpreendentemente animada. Claire, numa conversa surpreendentemente civilizada com Diana. David, sozinho na periferia, de pé, desconfortável. Todos os pedaços partidos, tentando formar novas configurações. A vingança não esteve em expor as mentiras, disse a George, em voz baixa. Está no que construímos agora. Catherine crescerá numa família fundada na verdade, por mais desconfortável que seja. Essa é a minha vitória. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados saíam da nossa casa, vi Vanessa observar Mark com Catherine. Por um instante, a sua expressão revelou um arrependimento cru. Não pelos esquemas. Não pelo dinheiro. Mas pela conexão familiar genuína que tinha sacrificado por conveniência e vantagem. Aproximei-me cuidadosamente, Catherine nos braços. Gostarias de segurá-la antes de ires? Uma centelha de surpresa passou pelo rosto dela. Depois, cautela. Tens a certeza? Ela vai conhecer o primo. Vais fazer parte da vida dela, de uma forma ou de outra. Podemos muito bem começar por algum lado. Quando coloquei Catherine nos braços dela, os nossos olhos encontrarão-se. Um entendimento perfeito. A guerra tinha terminado. O campo de batalha mostraria sempre as suas cicatrizes.
Mas o novo crescimento já começava a brotar da terra destruída. Às vezes, a justiça requer destruição antes que a reconstrução possa começar. A família nunca voltaria a ser o que era. Mas talvez, o que emergisse fosse mais forte. Construído sobre honestidade conquistada com esforço, e não sobre mentiras confortáveis. Catherine herdaria esse legado. Não os segredos tóxicos do passado. E nisso, eu tinha alcançado a vingança mais completa possível. Não destruindo os meus inimigos, mas transformando o próprio sistema que permitiu que a sua fraude prosperasse. A verdade pode destruir, mas também pode reconstruir. Durante anos, esta família viveu presa em mentiras e ilusões, sustentando um sistema onde a conveniência e o segredo valiam mais do que a honestidade. Mas a justiça, quando bem aplicada, não é apenas sobre vingança, é sobre transformação. Catherine crescerá num lar onde a verdade não será uma escolha, mas um princípio. Onde as lições do passado moldarão um futuro mais forte, mais íntegro. E, no fim, essa foi a maior vitória de todas. Se gostaste desta história de coragem, verdade e recomeços, não te esqueças de subscrever para mais relatos de mulheres que enfrentam e superam mentiras e traições. O que farias no meu lugar? Deixa a tua opinião nos comentários, adoraria saber a tua perspectiva. Sino ativa as notificações para não perderes a próxima história.